Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício, já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então, vamos lá. Atualmente, a indústria produz uma grande variedade de pilhas e baterias, muitas delas impossíveis de serem produzidas sem as pesquisas realizadas pelos eletroquímicos nas últimas décadas. Para todas as reações que ocorrem nessas pilhas e baterias, utiliza-se o valor, de potencial de redução do eletrodo padrão de hidrogênio, que convencionalmente foi adotado como sendo 0 volts. Então, ele é o nosso padrão, tá? Com base nesse referencial, foram determinados valores de potencial de redução a 25 graus Celsius para semicélulas a seguir. Então, nós temos o que aqui, pessoal? Todas as semi-reações de redução, enquanto aqui, ó, hidrogênio é o nosso padrão, ó, tá vendo? Um asterisco é o eletrodo padrão. Enquanto o do cobre é mais 0,34 em relação ao padrão de hidrogênio, tá? Então é mais, ele tem uma tendência maior de ganhar elétrons, de reduzir, tá? Enquanto o zinco é menos 0,76, ou seja, ele vai ter tendência de oxidar. Enquanto a prata, ela tem mais 0,80, sempre em relação ao, eletrodo padrão, tá bom? Caso o valor de potencial de redução da semi-reação de redução da prata tivesse sido adotado como padrão, seria correto afirmar que... Mas antes de mais nada, pessoal, nós temos que ter uma noção. Então, vou até colocar aqui, ó, o nosso padrão. Opa! Só um minuto. Então, o nosso padrão aqui, pessoal, a gente vai adotar o de hidrogênio. Então vamos analisar nesse daqui. Eu vou colocar do maior para o menor, tá bom? O maior que nós temos é a prata, não é? Com mais 0,80 volts. Ou seja, no padrão, no eletrodo padrão de hidrogênio, o potencial da prata é mais 0,80. Depois vem quem? Do cobre, que é mais 0,34 volts, certo? Enquanto isso, o hidrogênio é 0 volts. Beleza, isso aqui é de boa, né, pessoal? Isso aqui é super tranquilo. Enquanto isso, o do zinco, pessoal, vai ser quanto? Menos 0,76. Então, só coloquei em ordem aqui, tá? Nesse caso, decrescente, do maior para o menor. Para nós termos uma noção. Por quê? Eu vou até colocar de cor diferente aqui. Vamos colocar aqui o padrão da prata, certo? O padrão da prata. Se o padrão da prata, quanto que valeria a prata nesse caso? Valeria 0, porque a gente teria que partir dele, tá? A gente teria que partir dele os valores. Então vamos escrever de outro azul aqui, ó. Vou pegar um azul mais escuro. Então, a prata, pessoal, ela continuaria sendo a maior dentre essas quatro. Com quanto? 0,00 volts. Não podemos esquecer disso. Tá vendo? Porque o padrão mudou. Por isso que eu mudei as cores, tá? Então, no padrão de hidrogênio, o maior é a prata, com mais 0,80. Se o padrão é a prata vai ser 0. Quanto que vai ser o do cobre? Eu vou tirar 0,80 dele. Eu vou diminuir isso aqui para 0,80. Quanto que é 0,34 menos 0,80? Vai me dar um valor negativo, não vai? De menos 0,46 volts. Tá vendo? Em relação, se o meu padrão é 0, que o da prata em relação ao hidrogênio era mais 0,80, o padrão da prata ele vira 0. Ou seja, o potencial de redução do cobre seria 0,80 menor. Tá bom? Então, por isso que ele vem de mais 0,34 para menos 0,46. Enquanto do hidrogênio, pessoal, seria menos 0,80. Apesar de que essa visualização é até melhor, né? Tá bom? E do zinco, seria quanto, pessoal? Seria menos 80 ainda, tá? Tem menos 0,76 menos 0,80, vai me dar um valor de menos 1,56 volts. Tá legal? Então, em relação a isso, a gente tem que ter essa relação em questão dos padrões.
Tá bom, pessoal? Então, vamos às alternativas para a gente analisar. Então, vamos lá. Ó. A produção de pilhas e baterias pela indústria seria inviabilizada? Não, continuaria do mesmo jeito. Os valores são diferentes, mas a funcionalidade da pilha seria a mesma coisa. Não mudaria. Não mudaria, tá? Então, a não pode ser. A gente risca. Não mudaria em nada em relação. Só teríamos que fazer o cálculo diferente, mas não mudaria. B, a pilha de Daniel, zinco, ó, metálico, oxidando em zinco 2+, se transformando, pegando o cobre, que está reduzindo, né? Cobre 2+, mais 2 elétrons, formando o cobre metálico, seria de 1,90. Só que nós temos que adotar o potencial, né? Padrão, o eletrodo padrão, que se fosse de prata aqui, tá? Como que a gente calcularia? Calcularia da mesma maneira. Vou calcular aqui no canto, tá, pessoal? Nós calcularíamos, ó, diferença de potencial de redução do maior menos potencial de redução do menor. Ele não está falando entre zinco e cobre. Referente à pilha de Daniel, o zinco oxida, perde elétrons, enquanto o cobre ganha esses elétrons. Então, qual que seria? O menor potencial não é o do zinco? Que nesse caso seria menos 1,56? Não seria? O do cobre seria mais 0,46. Então, a gente vai pegar aqui, ó, variação, né, diferença de potencial. Qual que é o maior? Ainda continua sendo do cobre, que é menos 0,46 volts, que está mais próximo de zero. Menos 1,56 volts. Diferença de potencial vai ficar como? Ó, menos 0,46, menos com menos, mais 1,56 volts. Fazendo essa conta aqui, pessoal, vai dar quanto? Variação é quanto? Mais 1,10 volts. Certo? Então, não seria de 1,9, seria de 1,10. Então, não pode ser a pilha de Daniel. Aqui, ó. Não seria 1,9. Seria positivo, mas 1,10. Tá vendo a diferença? Viu que os padrões mudam, os valores mudam em relação que a gente tinha que adotar dessa maneira aqui. Eu acho que essa parte aqui de interpretação é que seria mais chata, tá? C. Todas as pilhas poderiam ter 0,80 volts a mais do que tem hoje? Não. Elas teriam 0,80 a menos. Não a mais, tá? Porque a gente analisou aqui, ó. Entendeu? Se ele sendo zero, a gente tira 0,80 de tudo. Ele teria a menos, não a mais, tá? D. Apenas algumas pilhas poderiam não funcionar como funcionam hoje? Claro que não, pessoal. Os cálculos só mudariam os valores, mas os cálculos seriam os mesmos. E não ia influenciar em absolutamente nada, tá? Somente nos números, não no funcionamento deles, tá? E nenhuma mudança na DDP de pilhas e baterias seria anotada. Não, tudo bem. Ah, mas esse daqui foi alguma coisa em relação a isso. Se pegar, ó, em relação a isso, ao potencial padrão do hidrogênio, ó, vou até calcular de verde aqui, ó. Como que ficaria aqui, ó, do cobre e do zinco? Eu não pegaria o maior menos o menor? Então não ficaria assim, ó, fazendo o cálculo já direto, só pra gente ter uma noção? Não ficaria exatamente isso daqui? Variação de potencial. Ficaria, ó, mais 0,34 mais 0,76. Vai dar quanto essa variação aqui, ó? Tá vendo que eu já fiz direto o cálculo? Menos com menos, maior é o cobre, menor é o zinco, certo? Daria quanto aqui, ó? Os mesmos mais 1,10. Ou seja, não mudaria, não teria nenhuma mudança. Só teria mudança aonde? Nesses valores aqui, ó.
Desculpa, pessoal. Só teria esses valores. Mas você vê que a pilha a gente calculou pelo potencial padrão de hidrogênio e pelo da prata. Tá vendo que chegamos nos mesmos valores? É isso que a gente tem que ver. Os valores mudam, mas os resultados são idênticos. Não muda. Tá legal, pessoal? Sei que é um exercício aqui relativamente chato, né? Meio chatinho. Certo? Então, mas nada que a gente não consiga calcular aqui, pessoal. É super simples. É super simples. Pra gente ter essa noção. Você viu que a gente fez os dois cálculos? Por isso eu fiz um de preto e um de verde. Pra quê? Pra gente ter essa noção. Tá bom? Então, sem mais delongas, se você chegou até aqui, ó, hashtag potencial de redução ou hashtag exatamente. Tá com dúvida? Coloca nos comentários que assim que eu visualizar eu já tiro a dúvida de vocês. Eu tenho que agradecer imensamente quem já está tirando as dúvidas da galera, porque isso tá ajudando demais, tá, pessoal? Eu verifico se a resposta tá certa. Tá vendo tanto comentário que eu não tô dando conta, tá bom? Fica aqui meu muitíssimo obrigado, tanto você que tá comentando e tanto você que também está respondendo as dúvidas, tá? Muito obrigado mesmo. Eu reforço o convite para ser membro, porque você vai ter acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal e, né, vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Se quiser outro tipo de vídeo, uma aula, uma dica, seja o que for, no mundo da química e da ciência, coloca aí nos comentários também, pessoal. Aí eu já começo a gravar esses vídeos também para vocês, tá certo? Então, conto com o apoio de vocês, até o próximo vídeo, aquele abraço, valeu!